E aí, meus queridos, professor Moacir Gama na área, aqui de Momô, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que os familiares estejam bem, que os próximos estejam bem, e que vocês continuem firmes e fortes nesse propósito. Hoje nós vamos analisar a Guerra do Paraguai, tá bom? Vamos a ela sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Nós vamos comentar as características gerais da Guerra do Paraguai e as características específicas. Eu começo aqui com os principais motivos da Guerra do Paraguai. Importante frisar que não existem culpados ou vítimas da Guerra do Paraguai, né? Todos estão envolvidos num grande jogo aí de interesses. Interesses das circunstâncias da própria América Latina, como das circunstâncias imperialistas internacionais. Quando a gente fala de causa geral, nós estamos aqui no século XIX, e o que movimenta o mundo é o imperialismo europeu do século XIX. Há uma disputa aqui imperialista entre três grandes nações, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Há uma disputa imperialista de um Brasil que interfere historicamente na Bacia do Prata, garantindo suas fronteiras, garantindo fronteiras físicas, fronteiras culturais, fronteiras especialmente econômicas, não só por conta da rota da própria mineração, certo? Como também do pasto para a prática da pecuária, da rota fluvial fundamental, ok? E das rotas de comércio. Evidentemente, a Bacia do Prata, historicamente, tem uma localização privilegiadíssima e ambicionada por nações que circundam a Bacia do Prata e nações internacionais. Tudo bem? Então, eu tenho um imperialismo brasileiro que garante suas fronteiras e interfere direta e indiretamente no Uruguai, na Argentina, certo? E eu tenho o imperialismo paraguaio, numa ideia de um Paraguai maior, de ter acesso ao mar, garantir as rotas fluviais, e é uma política também de afirmação nacional do Paraguai, do Uruguai, que acabara, né, de separar do Brasil, naquela guerra da Cisplatina, uma política também de afirmação da Argentina, do próprio Brasil, que alcançou a independência e lutava pelo reconhecimento de algumas nações da América Latina, mesmo que ainda no Segundo Reinado, é importante frisar, é uma guerra que vai de 65 a 70, durante o Segundo Reinado. E é importante, ela é crucial na história do Segundo Reinado, ela é um corte na história do Segundo Reinado, porque a monarquia do Brasil vai estar exposta, a escravidão do Brasil vai estar exposta, você vai ter um fortalecimento do exército em um processo de politização desse setor e, ao mesmo tempo, uma migração, né, dessas elites nacionais para a lógica das elites civis e militares, né, para a lógica republicana, especialmente após o processo de conciliação que vai existir ali entre 1850 e 1870. Então, a Guerra do Paraguai ela vai ser crucial aí nesse jogo, até porque a própria monarquia ela vai se fragilizar por conta de toda a dívida acumulada da longa Guerra do Paraguai, que foi chamada, inclusive, de Guerra Maldita. Isso fragiliza, o Brasil vence a guerra, mas fica extremamente fragilizado no que se refere a instituições monárquicas, e, evidentemente, os republicanos vão atrelar tudo que existiu de negativo na Guerra do Paraguai à própria causa monárquica, ok? A gente sabe que como mecanismo de manipulação. Mas tudo bem. Então, eu tenho o imperialismo brasileiro que interfere no Uruguai, que interfere na Argentina, na lógica de ambição econômica, de posicionamento, de afirmação nacional, tá bom? Então, o Brasil não era inocente, ele interferiu. O Paraguai, na ideia do Paraguai maior, ou seja, ambicionando o mar, ambicionando o controle das rotas fluviais e terrestres, e uma política de afirmação nacional. A mesma coisa a Argentina, na ideia do Império Platino, né? Retomar o antigo vice-reino do Prata, anexando o Uruguai, anexando o sul do Brasil e Paraguai. O Paraguai queria o sul do Brasil, queria a Argentina, queria o Uruguai, e o Brasil, evidentemente, resguardar suas fronteiras e garantir essa intervenção direta e indireta como um mecanismo de controle econômico
da área e também se afirmando cotidianamente. Então, tem nações imperialistas. O próprio Uruguai, na política de afirmação, estava numa situação difícil, né? No meio desse triângulo aí poderosíssimo, Brasil, Argentina e Uruguai. Então, Brasil, Argentina e Paraguai, não é isso? Uruguai ali no meio. Beleza. Aí eu coloco como causa geral, há uma disputa imperialista entre essas nações. Quando eu vou para as causas específicas, eu tenho aqui o controle da navegação na Bacia do Prata. O que é que eu quero na Bacia do Prata? Eu quero o mercado, né, do comércio, mercado consumidor, eu quero terra, eu quero minérios, eu quero a rota fluvial, a pecuária e o comércio do mar. Eu tenho objetivos nítidos econômicos na área, todas as nações envolvidas. Disputas territoriais, evidentemente, proteção de fronteiras, fronteiras físicas, econômicas, políticas e culturais. Então, é uma política de afirmação nacional e o enfraquecimento de rivais, né? Se a Argentina se atrela ao Uruguai, se fortalece diante do Brasil e do Paraguai. Então, é um jogo de poderes aí. O acesso às províncias do interior, especialmente o Mato Grosso, né? O Paraguai ambicionava esses territórios, parte do Mato Grosso, parte do Rio Grande do Sul, a mesma coisa a Argentina, no Império Platino, e o Brasil, evidentemente, também ambicionava territórios, mas especialmente garantir suas fronteiras. O Brasil ambicionava territórios no Paraguai, especialmente, tá bom? O Brasil e a ameaça do suposto Império Platino, que é a ameaça da Argentina, né, de unificar aí Brasil, sul do Brasil, Uruguai e Paraguai, numa retomada do vice-reino do Prata, e a ideia do Paraguai maior, como eu já falei. Agora, tudo isso vai acontecer dentro da questão platina, galera. Tá bom? A Guerra do Paraguai, na verdade, ela começa no Uruguai. Tá bom? E é isso que nós vamos observar na sequência. Tá bom? Porque essa questão platina vai gerar ruptura diplomática entre Brasil e Paraguai e o caminho para a Guerra do Paraguai. E é por conta dessa ruptura diplomática que você tem a causa imediata, quando há, por parte do Paraguai, o aprisionamento de embarcação brasileira, certo? E a prisão do governador do Mato Grosso, o Marquês de Olinda. E aí, na sequência, o Paraguai invade o local, né? E invade alguns municípios do Mato Grosso, da província do Mato Grosso. E aí isso vai precipitar a Guerra do Paraguai. Tudo bem? Mas, como o senhor falou, professor, o lance da questão platina, vamos a ela. Então, observe no mapa comigo, observe no mapa. Deixa eu voltar aqui, isso, pronto. Percebe aí? Eu tenho a Argentina, que ambicionava o Uruguai, o sul do Brasil e o Paraguai, para o Paraguai maior. Eu tenho o Paraguai, que ambicionava sul do Brasil, Uruguai e Argentina, para ter acesso ao mar. Eu tenho o Uruguai querendo garantir suas fronteiras numa política de afirmação nacional, e eu tenho o Brasil querendo garantir suas fronteiras e ambicionando determinados territórios aqui que eu estou apontando, ok? Ó, tá vendo aí? Que tem toda a explicação aqui, ó, que eu estou apontando no mapa, tá bom? Então, fronteiras físicas, econômicas, culturais, políticas, tudo isso vai circundar a Guerra do Paraguai. Beleza, vamos embora. Aí eu volto para lá. Como eu falei da questão platina, vem comigo. Ó, das 4 nações envolvidas, a mais frágil, indiscutivelmente, era o Uruguai. Então, se alguma nação fosse começar o sonho de avançar na área, essas nações iam começar pelo Uruguai. E isso exatamente aconteceu. E, por conta disso, o Uruguai era dividido. Você tinha uma elite uruguaia dividida. Você tinha uma elite rural, conectada a projetos, sejam argentinos ou paraguaios, certo? Ou paraguaio, e uma elite urbana, comercial, conectada ao projeto do Brasil, numa relação mais de rotas de comércio. Então, o Uruguai está dividido, o projeto de nação um pouco
distante. A questão, inclusive, da afirmação nacional, o Uruguai vai ter bastante dificuldade, porque você vai ter uma elite que comanda o país dividida em propostas de alianças externas. Então, o Uruguai estava muito frágil nesse sentido. E aí, basicamente, galera, o Brasil observa muito o Uruguai. O Brasil tem enormes investimentos no Uruguai. A ação brasileira no Uruguai foi uma ação sempre muito imperialista, e o Brasil tinha uma relação muito forte de ligação econômica com a própria Inglaterra, e as nações da Bacia do Prata, elas tinham conhecimento disso, ok? Elas tinham conhecimento disso. Eu não vou entrar aqui na discussão que gira em torno de uma Inglaterra que interferiu na Guerra do Paraguai, porque existem correntes que dizem o inverso. O que existe de fato é que a Inglaterra financia não a guerra, certo? Mas as nações que recorreram a empréstimos. Os bancos ingleses fornecem recursos e vendem equipamentos bélicos. E, em alguns casos, trabalham em torno de orientações militares. Não há, comprovadamente, uma relação direta da Inglaterra na Guerra do Paraguai. Apesar da lógica levar a gente, e inclusive durante muitos anos, a essa relação de uma Inglaterra que interfere e que, até certo ponto, contribui, direciona a guerra, porque sai como a maior beneficiada aí, né, dessa Guerra do Paraguai. Mas eu não vou entrar no mérito da discussão agora, tá bom? Por isso que os autores estão sempre pisando em ovos quando tratam da Guerra do Paraguai. Então, o que vai acontecer? O Uruguai está dividido entre blancos e colorados, os blancos, uma elite rural, e os colorados, uma elite urbana. Indiscutivelmente, a elite urbana está conectada ao Brasil, tá bom? E a elite rural conectada a projetos da Argentina, projetos do Paraguai. E o que é que ocorre? O governo brasileiro percebeu que havia uma aliança entre Rosas, da Argentina, Manuel Rosas, e Manuel Oribe, do Uruguai. E o Oribe governava o Uruguai. E o Oribe começou a criar determinadas dificuldades, determinados empecilhos, claro, para evitar comércios, né, entre Brasil e Uruguai. Então, como ele pertencia ao Partido Blanco, a ideia era prejudicar consubstancialmente o Partido Colorado, no Uruguai. Tudo bem? Então, o que é que ocorre? Você vai ter aqui, de cara, uma problemática para o Brasil, que precisa interferir, certo? Quando eu falo precisa interferir, dentro de uma lógica imperialista, certo? Ele precisa interferir no Uruguai e precisa interferir também na Argentina, porque na Argentina quem comanda é o Manuel Rosas, que defende o Império Platino, a ideia do Império Platino. Qual o resultado disso? O Brasil interfere no Uruguai e interfere na Argentina numa guerra contra Oribe e Rosas. Mas, professor, o Brasil vai alegar o quê? Ameaça aos investimentos na área, certo? Ameaça as suas fronteiras físicas, econômicas, políticas e culturais, certo? Criação de determinados empecilhos e decretos prejudicando investimentos e parcerias e acordos antigos em relação ao Uruguai e, portanto, uma ameaça à segurança nacional por conta da ameaça fronteiriça na ideia do Império Platino, que é o império que a Argentina defende. E aí o Brasil, numa ação altamente imperialista, ele interfere, retira Oribe do Uruguai e retira Rosas da Argentina e coloca parceiros seus. Coloca Rivera no Uruguai e coloca Urquiza na Argentina. Agora o Brasil tem basicamente o controle indireto e, em muitos casos, direto dessas duas áreas, garantindo suas fronteiras, impedindo o Império Platino, certo? E garantindo seus investimentos e a parceria com o Partido Colorado. Beleza. O Paraguai grita aos quatro cantos, alegando a ação imperialista brasileira na área. E esse grito o Paraguai percebe, ele não ecoa, porque o Brasil, claro, tem costas largas, certo? Não há interferência. Há alguns
pronunciamentos aí estadunidenses, franceses, ingleses, né, no cuidado em relação, alertando, né, em relação às possíveis consequências dessas interferências, até porque o mundo caminhava em um mar de pólvora, né, nesse momento, porque a lógica imperialista já está chegando no choque imperialista. E aí, o que é que acontece? O Paraguai, quando grita, percebe que o grito não ecoa. O que é que o Paraguai vai fazer? Basicamente, ele vai agir exatamente como o Brasil agiu. Ele vai tirar o Rivera, que o Brasil colocou no Uruguai. O Brasil tirou Uribe e colocou Rivera. Ele vai interferir, vai tirar Rivera, beleza? E vai colocar Aguirre no poder. Percebe? O Brasil tirou Uribe, beleza? Coloca Rivera. O Paraguai interfere, tira Rivera e coloca Aguirre. O que é que o Brasil vai fazer? O Brasil vai interferir mais uma vez no Uruguai, vai tirar Aguirre e vai colocar Venâncio Flores para garantir o controle, especialmente agora quando o Brasil enxerga o movimento paraguaio. Entende? O Brasil enxerga o movimento paraguaio. E o Paraguai vinha com a ideia do Paraguai maior. Entende o que eu estou falando? Resultado, o Brasil interfere 2 vezes, cara, no Uruguai. E aí, o Paraguai, nesse momento, entende que não tem condição de ter a mínima relação com o Brasil. Há uma ruptura diplomática entre Brasil e Paraguai, e o Paraguai alega não respeitar, a partir daí, nenhuma fronteira brasileira, porque entendeu que o Brasil agia de maneira altamente imperialista e tinha um respaldo grande internacional. Aí, galera, aqui começa a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque é aqui que o Paraguai rompe com o Brasil e vice-versa, e é aí que o Paraguai vai aprisionar a embarcação, certo? Olha lá, prisão do governador do Mato Grosso, numa embarcação que passava na fronteira, né, com o Paraguai, entre o Brasil e o Paraguai, e prende o governador e invade algumas cidades do Mato Grosso. O Dom Pedro reage alegando, pedindo para que o Paraguai recue, que ele se retrate, que indenize e que peça desculpas diplomáticas. Entende? Senão a guerra iria começar. Como o Brasil tinha o Uruguai sob controle, certo? E a Argentina, discutivelmente, o que é que o Paraguai cogitou? Que os 3 iriam contra. Só que o Brasil declara guerra quando dá ultimato. O Solano Lopes, filho de Carlos Lopes, alega que Dom Pedro deu um prazo de 72 horas, ele até ironiza, dizendo que não iria cumprir recuo nenhum e que só iria avançar. A partir daí, a Guerra do Paraguai inicia. O Uruguai se alia, basicamente, ao Brasil por conta da relação governamental, entende? E, claro, a ação do Paraguai Maior era muito mais prejudicial ao Uruguai que a ação brasileira, pelo menos a curto prazo. Tanto é que não existe invasão do Paraguai durante a guerra. Ele não consegue invadir o Uruguai, entende? Então, o Uruguai não teria justificativa plausível, né, palpável aí, para entrar na guerra, entende? É apenas um jogo de interesses e uma interferência brasileira. E a Argentina, professor? A Argentina ela vai entrar na guerra quando o Paraguai, entende? Pede à Argentina para usar o seu território, passar por seu território e usar o seu território como base para invadir a cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Entende? A Argentina não tinha declarado guerra ao Paraguai e cogitava não se envolver, inclusive. Não se envolver. Entende? Só que aí, quando a Argentina recebeu o pedido de Solano Lopes, a Argentina disse: se eu aceito que você use o meu território como base, automaticamente eu estou declarando guerra ao Brasil e estou dizendo que sou seu aliado. Então, eu não quero me envolver na guerra. Então, eu não permito que você use o meu território para invadir o Brasil. Entende? Beleza? Essa região
de correntes aqui. Aí, resultado. Beleza, professor. A Argentina negou. O que é que o Paraguai fez? Beleza, você negou, mas eu vou utilizar do mesmo jeito. É esse movimento do Paraguai que faz com que a Argentina se atrele ao Brasil. E aí nós vamos ter uma tríplice aliança contra o Paraguai. É aí que começa a Guerra do Paraguai, que eu dividi bem aqui para vocês. Ó, eu dividi, ó, causa geral, causas específicas, especialmente a questão platina, que eu acabei de falar, beleza? Aqui começa a Guerra do Paraguai, e a causa imediata, quando o Paraguai se movimenta, entende? Ele rompe e avança. Ah, professor, importante, por conta disso, essa guerra foi chamada de Guerra do Paraguai, entende? Mas no Paraguai, a galera não conhece como Guerra do Paraguai, conhece como Guerra do Brasil, porque eles entendem que a ação de Solano é, na verdade, uma reação à ação imperialista do Brasil, duas vezes, especialmente no Uruguai, e, evidentemente, a quebra de qualquer projeto do Paraguai maior. Se ligou aí no lance? Beleza, aí nós vamos às fases da guerra. Aqui eu cito os objetivos, né? Os aliados, eles querem, antes de mais nada, eles querem vencer a guerra, certo? Mas eles querem, inclusive, eles querem, especialmente, eles querem derrubar Solano Lopes. Tanto é que a guerra, por exemplo, ela não iria durar 5 anos. O próprio Solano Lopes, eu vou mostrar aqui para vocês, ele propôs concessões, especialmente na segunda fase da guerra, para acabar com a guerra. Então, a guerra que foi para 5 anos, ela poderia ter durado apenas 2 anos e poupado muitas vidas, entende? Só que os aliados disseram, não, Solano, a gente aceita a sua proposta, desde que você deixe o governo do Paraguai. A gente aceita a sua proposta, desde que você deixe o governo do Paraguai. Quer dizer que Solano pede um acordo de paz, acabou a guerra, eu continuo governando o Paraguai. Beleza? Os aliados disseram, não, a gente não aceita. A gente só aceita um acordo se você deixar o governo. Ele disse que o governo ele não deixa, só morto. E aí a guerra se estende até a morte de Solano Lopes. Então, o objetivo é derrotar o Paraguai, mas também, especialmente, derrubar Solano Lopes. Beleza? Então, aí eu tenho o objetivo: livre navegabilidade nos rios Paraná e Paraguai, rotas comerciais, os interesses econômicos, anexação do território. É importante frisar, viu, galera? Existia um acordo secreto à parte, né, entre Brasil e Argentina em torno do território paraguaio, especialmente essa região do Chaco aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa região do Chaco. Houve um acordo secreto entre essa região do Chaco, beleza? Ok? E há uma relação também aqui, ó, na região de fronteira com Mato Grosso, mas especialmente a região do Chaco. E eu até coloco aqui essa informação, alegando, só para que vocês tenham noção, o território paraguaio foi reduzido a 40%. O exército desarmado e o Brasil, galera, ocupou o Paraguai até 1876. O Brasil criou um sistema de ocupação do Paraguai. Esse acordo à parte visava o território do Chaco, ok? O Uruguai não estava envolvido nesse acordo secreto. E é interessante que essa Guerra do Paraguai, ela pegou aquela dicotomia, lembra da Segunda Guerra Mundial, o eixo da ditadura contra a democracia e tal. Aqui se dizia assim, a civilização, certo? E a democracia contra a barbárie e a tirania. A barbárie daquele Solano Lopes, ditador, que convocava crianças para a Guerra do Paraguai para se transformar em soldados, o sanguinário é Solano Lopes, o tirano Solano Lopes, é um bárbaro e tal. Do outro lado, a civilização, a democracia, uma dicotomia imbecil, quando a gente sabe que quem era o Brasil para chamar um Paraguai de ditador, na verdade, o Brasil era um país com uma monarquia com 4 poderes, pô. Entende? Então,
aqui não existe essa dicotomia que se vende. Todos são regimes extremamente tiranos, certo? Altamente elitizados, com barbaridades absurdas. E o Brasil, inclusive, o país mais escravocrata envolvido na Guerra do Paraguai. Então, o Brasil vai chamar o Paraguai de bárbaro, né? De barbária. Um Brasil que escraviza seus habitantes, não dá, né? No caso do Paraguai, é se afirmar, entende? Evitar a expansão brasileira em seu território, entende? É garantir o acesso ao mar, que é o Paraguai maior, entende? Beleza? E garantir a rota fluvial, seu expansionismo militar e tecnológico. Aqui eu coloco os objetivos. Eu estou esmiuçando demais, porque eu estou vendo, assim, pouquíssimas informações sobre a Guerra do Paraguai. Vou deixar um material bem prontinho, bem recheadinho para a galera. Beleza, agora a gente entra nas fases. Importante frisar, a guerra começa no final de 64, e em 65 lá é que vai surgir aquela tríplice aliança. Mas vamos por partes. A primeira fase da Guerra do Paraguai é uma fase de avanço do Paraguai. Então, não é uma guerra dentro do Paraguai. É o Paraguai que avança. Entende? O Paraguai, por exemplo, tem 64 mil homens, o Brasil tem 18 mil, a Argentina 8 mil e o Uruguai 1.000 homens. Então, o Paraguai junto tinha mais exército, certo? Mais gente no exército, que a Argentina, Uruguai e Brasil juntos. E o próprio Paraguai, o Solano, dizia, essa guerra ela tem que ser rápida, velho. Se for rápido, eu venço, mas se ela demorar, eu não vou conseguir ter êxito, não, porque ele sabe que esse exército brasileiro de 18 mil ele vai aumentar, o argentino também, o uruguaio também. Então, é importante frisar, essa é uma guerra que o Paraguai trava lá fora, certo? Limitada às ofensivas paraguaias no Mato Grosso e em Corrientes, quando ele invade lá a Argentina para chegar em São Borja, no Rio Grande do Sul. O Paraguai atravessa Misiones, Corrientes e Misiones, invade o Rio Grande do Sul, mas nunca chegou no Uruguai. Então, ele avança. Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Pega território da Argentina e do Brasil, mas ele não chega no Uruguai. Ok? Beleza. Esse é um momento de contrapartida. Aí você vai ter um avanço aliado e aí a guerra vai para o mar. Mar não, né? Para o rio. Certo? E aí nós teremos a Batalha do Riachuelo, que é a única batalha, grande batalha naval. E aí ela é decisiva. Por isso que é a batalha mais importante da Guerra do Paraguai. Porque os aliados, basicamente, avançam, certo? Derrotam o Paraguai, e aí eles quebram o bloqueio fluvial e entram em território paraguaio. É aí que entra a segunda fase, que Solano mais temia. Se a gente trouxer a guerra para dentro do território paraguaio, a gente perde. O próprio Solano dizia isso, certo? E essa segunda fase, ela é mais importante porque ela é decisiva. A segunda fase, o Paraguai perde a guerra. A terceira fase da guerra é só para prender Solano ou matar Solano Lopes. Beleza? Então, fica ligado aí na Batalha do Riachuelo, segunda fase principal do conflito, né? Aliados invadem o Paraguai e aí eu tenho 3 batalhas. A Batalha do Tuiuti, que os aliados vencem, o Humaitá, que os aliados perdem, na fortaleza de Humaitá. Depois eles conseguem ultrapassar, e aí vem a Batalha Lomas Valentina, e aí os aliados vencem. Beleza. No intervalo entre Tuiuti e Humaitá, o Solano pede para a guerra acabar, como eu expliquei antes, só que os aliados não aceitam, só aceitariam se o próprio Solano saísse do poder, mas ele se nega. E aí a gente entra na terceira fase. É um Paraguai usando o conhecimento que tem de área numa prática de guerra de guerrilha, atraindo o exército brasileiro, uruguai e argentino para o interior do Paraguai. E aí é uma fase muito pesada da guerra, né? Milhares e milhares e milhares de mortos. Inclusive, o exército brasileiro era predominantemente negro, a ponto do Solano chamar o exército de exército de macacos, um termo horrível,
mas que foi muito utilizado. E o negro brasileiro que lutou pela pátria, que o escravizou e que escravizava seus familiares. É aquela loucura, né, velho? Eu sou um herói de guerra, voltei vitorioso e estou vendo a minha mãe ou o meu irmão no tronco de um país que me escravizou e escraviza os meus familiares, entende? E eu lutei por ele, né? Numa guerra pesadíssima, que é a Guerra do Paraguai. Por quê? Porque os brancos brasileiros, eles não foram para a Guerra do Paraguai. Houve um alistamento de voluntários, um alistamento obrigatório, mas aí eles ofertavam negros no lugar dos seus filhos brancos. E a própria Guarda Nacional se negou a ir para a guerra. Dom Pedro baixou um decreto obrigando a Guarda Nacional, e aí a galera começou a sair da Guarda Nacional. Quem define a guerra para o Brasil vitoriosa, né? Uma guerra aí para o Brasil vitoriosa, discutivelmente é o negro brasileiro, ok? Que evidentemente é execrado, inclusive no pós-guerra. Aí eu chamo a guerra de guerrilha, terceira fase, a batalha de campo e a batalha ou a Costa Nu, é Campo Grande ou a Costa Nu, beleza? E essa batalha aqui, evidentemente que os aliados vencem, e a última batalha, que é a Batalha de Cerro Corá, é ali que eles matam Solano Lopes, e aí definitivamente a Guerra do Paraguai acaba, ok? Então, fique esperto aí nas 3 fases da Guerra do Paraguai, tá bom? Beleza, eu venho para cá. Eu coloco aqui outras informações. Então, o Paraguai, isolado economicamente e politicamente, certo? O Brasil não suportou a ameaça que existia em torno de seus negócios no Uruguai. Por que o Paraguai era isolado? Porque o Paraguai vem de um histórico de separação da Argentina, né? Ali de Buenos Aires e tal. Então, o Paraguai era isolado, inclusive geograficamente. O Brasil não suporta a perda de negócios no Uruguai, ok? Especialmente após a ascensão do Partido Blanco. Líderes paraguaios, que são informações complementares, viu, gente? Porque aí eu não sei que tipo de vestibular vai fazer, né? Eu tenho líderes paraguaios, o José Gaspar Rodrigues de França, depois o Carlos Lopes, depois o Solano Lopes. Então, tem autor aí de questão que gosta de usar isso. Relutância dos vizinhos em reconhecer o Paraguai como uma nação independente. Então, para o Paraguai, essa guerra é uma política de afirmação nacional. O Brasil ambicionava a Rota do Mate, e sua fronteira com o Mato Grosso, a Argentina. A Argentina ela ambicionava a região do Chaco, como eu já citei, naquele acordo secreto. Ambas ambicionavam a livre navegabilidade na bacia, né, Paraguai-Paraná. O Paraguai condenou a ação imperialista no Uruguai e começou com urgência o seu processo de modernização econômica e militar. Muito importante isso. Veja, existe a primeira versão, que diz que o Paraguai era uma potência na América, certo? Que era a segunda maior potência da América, zero de analfabetismo, sem trabalho escravo, industrializado e autônomo, ok? Trabalho assalariado, inclusive, com potencial bélico espetacular. Existe essa primeira versão, e que era um mau exemplo para a América Latina, no sentido de área dominada por nações hegemônicas, tipo a Inglaterra. Então, a versão anterior diz que a Inglaterra enxergava o Paraguai como um mau exemplo, que era uma nação rica e autônoma, e isso poderia inspirar Brasil, Argentina e Uruguai a seguirem esse modelo. Então, o que a Inglaterra pensou? Vamos unificar essas 3 nações contra o Paraguai, destruir o Paraguai e bancar a recuperação do Paraguai. Beleza? Ok? Essa é a primeira versão. A segunda versão é que o Paraguai era uma nação mediana, não tinha nada de potência, tinha escravidão, mas não era base, pouquíssimos escravos, certo? Tinha um setor industrial, tinha, mas era incipiente. O termo zero analfabetismo é um termo muito relativo e que não existe essa ideia de mau exemplo de interferência inglesa, tá bom?
Eu estou dando as duas versões porque tem autor que ainda usa a versão anterior, tem autor que coloca no enunciado as duas versões, certo? A versão mais recente é essa, de que o Paraguai não assustava e que foram circunstâncias locais, imperialistas, sem a interferência da Inglaterra, que inclusive chamou essa guerra de guerra maldita, que prejudicava seus negócios, ok? E, inicialmente, se for usar essa linha de raciocínio, prejudicava porque parava a produção que existia na área. Mas, ao mesmo tempo, ela financiou muito essas nações, certo? Não estou dizendo que ela financiou para a guerra, ela financiou quem recorreu a empréstimos. E alegou que não financiou o Paraguai porque o Paraguai não fez o pedido, entende? Não fez o pedido. E sua indústria bélica também vendeu e direcionou alguns líderes militares e só, que não tem relação nenhuma com a Guerra do Paraguai, muito menos os Estados Unidos da América. São versões que eu estou colocando aí para vocês. Muito cuidado com o enunciado, por isso que a galera está deixando sempre pisando em ovos para fazer uma questão hoje sobre a Guerra do Paraguai, beleza? Mas essas são as versões que existem, tá bom? O Paraguai, agora sim, alguns números provam, né? Um Paraguai que entra na Guerra do Paraguai com 64 mil homens e o Brasil com 18 mil, certo? Entra extremamente organizado internamente, então, prova que havia um avanço em relação a outras nações. Pode não ser no perfil exagerado anterior, supostamente exagerado, mas que havia um avanço estrutural, havia. Beleza? O Paraguai aprisiona um navio mercante, como eu já falei, né? Na causa imediata. A Argentina não autoriza o que eu falei antes, a entrada do exército paraguaio em Misiones, né? Para invadir o Rio Grande do Sul. Solano invade Corrientes e declara guerra. A guerra era impopular, viu? É bom deixar claro. A galera, no início, você vai ter uma euforia por conta da guerra, depois ela se torna muito popular, porque seus filhos estavam indo para a guerra e morrendo, né, velho? A guerra foi uma questão territorial fluvial de possíveis ameaças expansionistas. Após a derrota paraguaia, ficou independente o Paraguai, mas sob ocupação brasileira, tá bom? Então, são detalhes que normalmente o aluno não tem acesso. Seu território foi reduzido a 40%, como eu falei, exército desarmado e fortificações destruídas. Foi cobrado uma indenização no Paraguai, tipo aquela que a Alemanha teve que pagar no pós-guerra e tal, mas depois perdoaram essa indenização. Após a Guerra do Paraguai, houve conflito diplomático entre Brasil e Argentina, certo? Mas a interferência estadunidense deu causa ganha ao Brasil. Beleza? Tranquilidade, galera? Ficou esperto aí? Deu causa ganha ao Brasil. Aí eu cito aqui alguns outros detalhes, né? Quais são os reflexos da guerra? O Paraguai com mortes, dívidas, certo? 60% ali de perda, né? Populacional, absurdo que ocorre no Paraguai, inclusive perdas territoriais, como eu já citei, certo? Não pode esquecer, né, velho, disso. Não pode esquecer, tá bom? E aí eu tenho, basicamente, um Paraguai nessa estrutura, né, velho? Inclusive, a população do Paraguai alega que o Paraguai é pobre hoje por conta da consequência da Guerra do Paraguai. Há quem diga que não tem nada a ver, que o Paraguai tranquilamente já teve tempo de recuperação, certo? E se vitimiza, basicamente, se vitimiza, né? Deixa eu só colocar aqui, isso. Se vitimiza com a Guerra do Paraguai, certo? Com a ideia de que não, vamos usar a Guerra do Paraguai nesse perfil, ok? Deixa eu só colocar aqui. Esqueci, são circunstâncias, né? Então, nesse caso,
há quem diga que o Paraguai perde território, perde população, inclusive a população masculina, né, morre consubstancialmente, e isso tem relação. Não posso negar que o Paraguai tem uma relação de crise por conta da consequência da Guerra do Paraguai, mas, por outro lado, evidentemente, o Paraguai teria condição já, tempo de recuperação, só que a lógica imperialista de outras nações que financiaram, né? Inglaterra financia a recuperação do Paraguai, não é doação, é financiamento, então você tem todo esse jogo. O Brasil vai conquistar territórios, vai se afirmar na área, evitou o Império Platino e o Paraguai maior, mas saiu endividado e encurralado, né? Não pode esquecer que o Brasil sai endividado e encurralado. A monarquia exposta, porque foi a única monarquia na guerra. A escravidão exposta, porque, primeiro, precisou do negro para vencer a guerra e era a única nação escravocrata em grandes proporções, né, na guerra do Paraguai. E sai altamente endividado. Eu coloco aqui, ó, 614 mil contos de reais, 49 milhões, certo? Mortos aí, basicamente, de 150 a 200 mil. A Argentina, beleza, professor. Beleza, o Brasil garante esse território entre o rio Apa e o Rio Branco, e a Argentina. Misiones, o Chaco Central, mas não conseguiu o Chaco do Norte. 18 mil mortos. O Uruguai garantiu, né, se afirmou enquanto nação, ok? A partir da Guerra do Paraguai, na relação com o Brasil, o Uruguai, e a Inglaterra, indiscutivelmente, financiou todas essas nações, inclusive bancou também o processo de recuperação e manteve especialmente essa área dividida, né? Porque o Império Platino acontecendo, certo? Você vai ter uma área fortalecida. O Paraguai maior acontecendo, você vai ter uma área fortalecida. Se a divisão permanece, você vai ter uma área fragilizada e, evidentemente, para quem domina o mercado, é melhor a área é melhor a área dividida, né? Ok? Esfacelada. É o maior conflito armado da América Latina. Mas eu volto para cá, galera. Importante isso aqui. Tem relação direta com o golpe republicano. Para o Brasil, muito cuidado essa relação aqui, né, velho? Da monarquia, da crise da monarquia. Inclusive, o próprio Dom Pedro não quer receber homenagens, né, na Guerra do Paraguai. Eu até coloco aqui algumas informações. Ó. É o maior conflito. O Paraguai, lembra daquela primeira versão? Sem dívida, zero analfabetismo. Aí eu coloco aqui, ó, existem outras versões, inclusive a versão da participação inglesa, que eu acabei de falar, né? Não pode esquecer, galera, dos nomes em relação ao Brasil, né? O endividamento, o fortalecimento estrutural e político do Exército, que se politiza, né, e se fortalece, começa com 18 mil homens, vai para 150 mil. Alguns líderes, como Tamandaré, Caxias, Osório, Conde Deu, que era genro de Dom Pedro II. Eu cito aqui também, galera, a participação feminina, certo? Para que vocês aprofundem o caso Jovita Feitosa, o caso Ana Nery, a participação negra fundamental e decisiva, e a participação indígena. Alguns índios também participaram da guerra, certo? E especialmente do Paraguai, mas muitos também do Brasil. Aqui eu sinto as principais batalhas que eu já citei, e cito também que Dom Pedro recusou qualquer tipo de homenagem a ele e ao Exército, porque ele não queria fortalecer esse setor, porque ele estava mais atrelado à Marinha e viu, evidentemente, que a guerra expôs, basicamente, a monarquia e os republicanos se apropriaram disso, tá bom? Utilizando todo o projeto para que a República ascenda. Beleza, galera? Então, essa foi a Guerra do Paraguai. Aqui, características gerais, faço um resuminho. Beleza? Aqui as causas da Guerra do Paraguai. A questão platina, eu enfatizo. Os objetivos dos aliados do Paraguai, as fases da guerra, falando das batalhas em si, outras informações em jogo aí, tá bom? Importante também, e as consequências da guerra do Paraguai, aqui o golpe republicano na relação, consequência aí da guerra do Paraguai. Beleza, gente? Fechou? Resuminho aí
da Guerra do Paraguai. Na verdade, eu falei tudo que você necessita para qualquer tipo de prova. Estamos juntos. Beijão aí, professor Moacir Gama, aqui de Momô. Valeu, galera. Tamo junto, viu?